Olá, comunicação no trabalho. Convenhamos, às vezes é um campo minado, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar em duas ferramentas que são, olha, poderosíssimas para transformar o jeito que a gente interage no dia a dia: a inteligência emocional e a comunicação não violenta. O foco aqui é totalmente prático, com estratégias para a gente começar a usar já. Vamos começar com uma pergunta para a gente pensar junto. A gente passa anos e anos na escola, na faculdade, aprendendo um monte de coisa técnica. Mas e para se relacionar? Para se comunicar de verdade? Como foi que a gente aprendeu isso? Geralmente na base da observação, meio que no improviso, o que nem sempre nos prepara para os desafios do ambiente de trabalho. E aí é que está o paradoxo, né? No mundo corporativo, o sucesso depende, e muito, da nossa capacidade de colaborar, de conversar, de se entender. Só que essas habilidades, as famosas soft skills, raramente são ensinadas de forma estruturada. É como se todo mundo esperasse que a gente soubesse fazer isso por instinto. Então, para organizar as ideias, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos falar da base de tudo, que é a inteligência emocional. Depois, a gente entra no método prático, a comunicação não violenta, com seus 4 passos e como aplicar. E por fim, a gente fecha vendo o impacto gigante que tudo isso pode ter no ambiente de trabalho como um todo. Ok, nosso ponto de partida é a inteligência emocional. Pensa nela como o alicerce, o porquê de toda a comunicação que funciona de verdade. Porque sabe, antes de saber o que a gente vai falar, é fundamental entender de onde a gente está partindo, o que está se passando aqui dentro. Falando de um jeito bem simples, inteligência emocional é a gente fazer nossas emoções jogarem no nosso time e não contra. É ter essa consciência do que está rolando por dentro e, ao mesmo tempo, ter sensibilidade para perceber o que os outros estão sentindo. E aí, usar tudo isso para guiar nossas atitudes de um jeito mais inteligente. E olha, inteligência emocional não é ignorar a razão e virar só emoção, nem o contrário. É justamente o equilíbrio perfeito entre os dois. É sobre integrar o que a gente sente como o que a gente pensa. Uma decisão realmente boa leva em conta tanto os fatos, os dados, quanto o impacto humano daquilo. E se ainda resta alguma dúvida do porquê isso é tão crucial para a carreira, dá uma olhada nesse número, 58%. Uma pesquisa mostrou que mais da metade do nosso desempenho em qualquer tipo de trabalho está ligada diretamente à inteligência emocional. Ou seja, essas habilidades não são só um plus, elas são um motor principal dos resultados. Certo. Então, se a inteligência emocional é o porquê, a comunicação não violenta, ou CNV, é o como. Ela é a ferramenta, sabe? A nossa caixa de ferramentas para a gente conseguir colocar a inteligência emocional em prática no nosso dia a dia de trabalho. A CNV foi desenvolvida por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. É muito mais que uma técnica, é uma mudança de chave. Em vez daquela comunicação automática que muitas vezes vai para a crítica, para o julgamento, a CNV foca em criar conexão. A ideia é trocar a reatividade e a defesa por empatia e entendimento. Essa frase dele resume perfeitamente a filosofia por trás da CNV. Não é sobre manipular a conversa ou usar um truque. É sobre a gente se conectar com um lugar mais genuíno, de compaixão, e conseguir se comunicar de um jeito mais autêntico e, claro, mais construtivo. E o legal da CNV é que ela não é abstrata. Ela nos dá uma estrutura, um processo bem claro, dividido em 4 passos super fáceis de lembrar. Funciona como um guia para qualquer tipo de conversa. E aqui está o coração do método. Primeiro passo, observação. É descrever o que aconteceu, só os fatos, sem colocar nenhum julgamento. Segundo, sentimento. É identificar e dizer o que a gente sentiu com aquilo. Terceiro, necessidades. Conectar aquele sentimento a uma necessidade nossa que não foi atendida. E por último, o 4º passo, pedido. Fazer um pedido concreto, claro e que a outra pessoa possa de fato realizar. Agora, a parte mais interessante é ver como essa estrutura funciona na prática, né? Principalmente naquelas conversas difíceis que, vamos ser sinceros, todo mundo tem que encarar no trabalho uma hora ou outra. A diferença aqui é, nossa, é gritante. Falar "você nunca colabora" é um julgamento puro. A outra pessoa, na hora, já levanta um muro, fica na defensiva. Agora, se a gente muda para "eu notei que você não participou das 2 últimas reuniões de planejamento", a coisa muda de figura. Isso é um fato, uma observação. É um convite para conversar, não uma acusação. Essa pequena mudança já transforma o que seria uma briga num diálogo sobre feedback. E os benefícios disso são muito concretos. Quando a gente começa a aplicar a CNV, o que acontece é que as reuniões ficam mais produtivas, os feedbacks passam a ajudar de verdade, o estresse diminui e,
No fim das contas, a equipe fica mais engajada e produtiva. É uma mudança que afeta tanto o bem-estar quanto o resultado. Para fechar, vamos olhar para o quadro geral. Porque usar essas estratégias não melhora só uma conversa aqui e outra ali. Tem o poder de, aos poucos, transformar a cultura inteira de uma empresa. A gente sai da lógica da acusação e entra na lógica da cooperação, quando as pessoas se sentem seguras para falar do que precisam, até das suas vulnerabilidades, de um jeito construtivo, os laços ficam muito mais fortes. O resultado é um ambiente mais humano, de mais respeito, onde as pessoas se sentem realmente valorizadas. No fim das contas, desenvolver essas habilidades é sobre construir pontes, em vez de levantar muros entre as pessoas. Então, a pergunta que fica para a gente é: qual é a primeira ponte que a gente pode tentar construir no nosso trabalho, quem sabe já na nossa próxima conversa?